Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um evento do Future of Money. Meu nome é Bernardo Quintão e antes de começar eu queria agradecer ao time da Exame, ao Portilho, o Nicolas, o Lucas, pelo convite de estar moderando esse painel. Sou muito fã do tema, tenho estudado, sou um curioso, um entusiasta, tenho estudado aqui as Central Bank Digital Currencies, né, CBDCs, as moedas privadas, stablecoins e outras iniciativas similares no mercado de digital assets, blockchain e criptoativos. E estou muito honrado de estar aqui e aprender com esses grandes especialistas que a gente tem no painel. Então, vou começar apresentando todo mundo, passando a palavra para o Aristides Cavalcante, do Banco Central, para ele se apresentar, depois para o Gustavo Cunha e para a Tatiana, para cada um poder se apresentar também, e aí a gente começa o nosso bate-papo, beleza? Bem-vindos aí, pessoal. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Aristides Cavalcante. Eu sou chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil, encarregado do Escritório de Inovações Tecnológicas e Segurança Cibernética. Estou coordenando o grupo de trabalho sobre moeda digital emitida pelo Banco Central, no Banco Central do Brasil, é claro. Eu coordeno também a questão dos padrões tecnológicos do Open Bank, da iniciativa de Open Bank no Brasil, e eu sou um dos coordenadores do Laboratório de Inovações Tecnológicas e Financeiras, o LIFT. Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre o tema. Tá bom. Tatiana, vai primeiro você. Obrigada pela gentileza. Eu sou a Tatiana Revoredo, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Também sou representante no Brasil do European Law Observatory on New Technologies. Eu tenho especialização em blockchain pelo MIT, pela Universidade de Oxford, e também em Cyber Risk Mitigation pela Universidade de Harvard. Espero contribuir aí e agradeço bastante o convite da Exame, do Nicolas e do Portilho. Tá bom. Meu nome é Gustavo Cunha, eu me considero aí um inovador e um grande especialista aí, tanto no mercado financeiro tradicional, onde eu já trabalhei por mais de 25 anos aí, sendo diretor de banco, né, e nos últimos anos aí tenho focado aí em estudar, em investir, em colaborar com esse mundo novo aí que vem com as criptomoedas, blockchain, a CBDC e toda essa discussão aí de moeda privada que a gente vai ver aqui hoje. Obrigado aí ao Nicolas pelo convite, e é um prazer aqui estar com vocês três aqui, porque tenho certeza que vai ter uma discussão muito boa aqui. Legal, muito bom, show de bola. Para a gente começar, é sempre bom dar uma recapitulada, né? Vamos voltar um pouquinho na história. A moeda, o dinheiro já foi muitas coisas, né? Já foi desde concha, sal, papel moeda, ouro, né? Metais, e atualmente bits and bytes, né? Não passam de bancos de dados e dados transacionados ao redor do mundo, na internet, em servidores, enfim. E aí a gente, acho que teve a grande revolução do Bitcoin, né, há mais ou menos 10 anos atrás, que a gente vem discutindo aqui no Future of Money, que tem mudado o futuro do dinheiro, que na verdade não é o futuro, né, mas já é o presente do dinheiro, e acho que como uma reação até ao que vem acontecendo, né, dessa revolução dos criptoativos, do que a gente chama de blockchain, DLTs, né, moedas distribuídas, moedas privadas, etc., surgiram aí nos últimos anos as CBDCs, né, Central Bank Digital Currencies, e acho que o Banco Central brasileiro aqui vem há pelo menos 2 anos, né, Aristides, falando sobre o tema, estudando sobre o tema, e recentemente a gente vê aí o nosso presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, falando bastante, né, bem entusiasmado e bem animado com as possibilidades. Então, eu queria passar a bola para vocês poderem explicar um pouco para a gente o que é uma CBDC e contar um pouquinho já dos casos de uso, por que surgiu, a gente começar o nosso bate-papo aqui pelo nível mais básico para a gente nivelar todo mundo. Pode ser? Claro, vamos lá. Gustavo, já que você foi o último, pode começar. Vou inverter agora. Boa. Vamos lá, acho que CBDC, para mim, ela vem aí numa dinâmica de essa digitalização, essa história que o Quintão, o Bernardo
colocou aí rapidamente uma história aí de anos, centenas de anos aí, de que a moeda passou lá de ser concha, etc., para ser hoje um meio digital, né? E esse meio digital, ele tem algumas diferenças, né? Então, assim, como é que ela veio? A gente, de repente, começou a não utilizar mais papel moeda e usar cartão de crédito, cartão de débito, carteiras digitais, esse tipo de coisa. Mas, assim, até questão de, sei lá, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos, você ainda não via os bancos centrais ainda com a preocupação em relação à digitalização da moeda. Essa preocupação era muito mais dos entes privados, né? Então, assim, os bancos estavam digitalizando as moedas deles, né? E a gente tinha as contas bancárias e transacionava, e mandava TED para cá, TED para lá, fechava a câmbio. Então, era uma coisa mais, assim, era regulamentada pelos bancos centrais, mas era feita pelas entidades privadas. Até que veio aí um ente que não é de banco, na metade do ano passado, mais ou menos, e que falou, eu vou criar aqui uma stablecoin, onde eu vou colocar aqui no meio digital uma moeda que vai ser 1 para 1 com uma cesta de moedas, né, e eu vou negociar isso na minha plataforma, e essa entidade era nada menos do que uma entidade que tinha como líder o Facebook, né, a Libra, que a gente viu aí no ano passado, e aí toda essa cadeia de estudos de digitalização de moeda que os bancos centrais estavam olharam para isso e falaram, opa, se eu tenho aí um desses big players, né, dessas big techs, querendo ter uma stablecoin ou fazendo essa moeda transacionar no circuito dela, né, como é que vai ficar a minha moeda? Que ela não é digital ainda, porque ainda não é totalmente digital, porque ela depende aí dos bancos, etc., para fazer. E aí começou uma discussão em relação esquentou a discussão, não que ela começou, ela já vinha existindo, esquentou a discussão dos bancos centrais, e falou, cara, nós vamos agora digitalizar nossa moeda também. Né, e aí ela começa... Na Ásia, ela já estava mais avançada, a gente depois entra até um pouquinho nisso, né? China lá, a própria Suécia e tal. Eu acho que é um pouco dessa história que vem, ela tem implicações econômicas, acho que a gente vai abordar isso aqui bastante grande, né? É muito diferente você ter uma moeda, uma stablecoin privada, né? Uma moeda privada, como hoje é a moeda dos bancos, ou como seria a Libra, e uma moeda digital feita pelo Banco Central, né? Você tem aí, depende da arquitetura, uma mudança em termos de economia e de como é que vai ser a atuação do Banco Central grande. Tá? Mas, de modo geral, acho que é um pouco isso aí, contando rapidamente o que é essa história e como é que a gente chega nessa discussão hoje dessa digitalização da moeda feita pelos bancos centrais, né? Que é uma coisa que já vinha, mas que, eu costumo dizer assim como a pandemia acelerou tudo que é digital, a Libra acabou acelerando toda essa discussão de CBDC junto aos bancos centrais. Né? Então, acho que é mais ou menos essa ideia que a gente está e a gente chega nesse momento que a gente está hoje. Perfeito. Se alguém mais quiser complementar, mas eu vou puxar uma pergunta aqui do Ricardo Menezes. Ele pergunta para a gente como ficaram as criptomoedas versus CBDCs. Então, acho que é legal a gente tentar tocar nos pontos de diferenças. Né? Quais são as diferenças de um Bitcoin, por exemplo, por uma CBDC? Se quiser complementar a pergunta do Ricardo aqui, Tatiana, fica à vontade. Eu só acho legal mencionar que um componente mais importante que eu entendo é que o sistema que a CBDC é um sistema de pagamento acoplado à carteira digital. Se eu estiver errada, o Aristides me corrija, mas pelo menos é o que eu tenho observado aí na maioria das discussões que eu tenho participado internacionalmente, inclusive com membros do FMI e do BIS recentemente. E eu acho interessante a gente também colocar aqui com relação à CBDC, é que muitos países que estão querendo, né, emitir suas CBDCs, a maioria dos países está em pesquisa, né, 80% dos países já estão em pesquisa ou projetos de CBDC. Três coisas que eu acho que é interessante a gente analisar é que eles buscam, em grande parte, reduzir a influência do dólar, né, do dólar como sistema vigente monetário no mundo, e também reduzir a dependência da economia dos Estados Unidos. E outro ponto que eu acho interessante também abordar é que a grande parte dos presidentes dos bancos centrais tem também questionado com relação à coleta de dados e o controle que uma CBDC vai imprimir, inclusive até podendo afetar em grande escala a nossa liberdade financeira. Então, aí, nesse ponto, eu vou entrar um pouco na diferença entre CBDC
e criptomoedas, vamos dizer assim, criptoativos, que eu acho que é um termo mais pertinente, usando aí a terminologia que o G20 e o FMI têm sugerido. Uma criptomoeda como o Bitcoin, um criptoativo como o Bitcoin, por exemplo, ele não tem um emissor. A confiança em um Bitcoin está no próprio sistema, na matemática, nos algoritmos, e aí ela se diferencia num CBDC, onde o emissor seria o Banco Central, no caso de um CBDC simples, ou no caso de um CBDC sintético, seria um emissor, um banco privado, mas obviamente com fiscalização do Banco Central. Então, acho que seria basicamente essa a diferença. Bom, tentar aqui fazer... Maravilha, legal. Vou passar a bola para você, Aristides, já trazendo um pouco do tema para o Brasil. A gente tem aí, né, o grupo de estudos que você está liderando sobre CBDCs. Você quer compartilhar um pouco com a gente como é que foi a estruturação desse grupo, o que vocês estão discutindo lá dentro, o que é importante para vocês do ponto de vista, né, de Banco Central, de melhorar a tecnologia pensando na população, né, pensando no uso aí do brasileiro, que não necessariamente está a par tecnologicamente, como eu sei que é a maioria do nosso público aqui, nem sempre o público representa, né, a população como um todo. Mas fica à vontade, então, para a gente começar a falar do projeto brasileiro. Vou passar um panorama aqui de alguns pontos falados pelo Gustavo e pela Tatiana. Primeiramente, assim, no Banco Central do Brasil, a gente vem estudando esse tema há um tempo. Se vocês até observarem, forem no Google, no site do banco, nós temos um primeiro artigo publicado por dois colegas, o Aldenho e o Bruno, de 2018, falando desse primeiro artigo, Currency in Digital Area, que fala um pouco dessa ideia da CBDC. Então, antes mesmo do Libra, nós já vínhamos acompanhando o tema. E o que é uma CBDC? Uma CBDC, na verdade, uma moeda emitida pelo Banco Central, é um crédito que você tem diretamente pelo Banco Central. Alguém colocou aqui uma pergunta, qual a diferença do meu dinheiro na conta corrente? Na conta corrente, é um crédito que você tem perante o banco, e claro, parte desse depósito que você faz no banco, o banco recolhe ao Banco Central sob a forma de compulsório, e parte o banco usa para emprestar, para fazer operações de crédito. E até essa é a principal diferença. Então minha garantia que eu tenho lá depositado, e se o banco quebrar? Você hoje, por exemplo, tem instrumentos como o Fundo Garantidor de Crédito, que até R$250 mil por instituição e por 1 bilhão em termos globais financeiros está amparado qualquer depósito em conta corrente. E aí, pegando um gancho de uma polêmica, aproveitar com o que a Tatiana colocou, sobre as moedas híbridas, as CBDCs híbridas, que alguns falam, que é um conceito que eu num paper do FMI, que você tem um depósito em banco que é 100% lastreado no Banco Central, 100% lastreado no Banco Central, isso seria um tipo de CBDC. E isso surgiu numa discussão que nós participávamos no fórum do World Economic Forum, que tinha algumas pessoas do FMI na época, porque quando a gente começou a falar, por exemplo, das nossas instituições de pagamento, que 100% dos depósitos numa instituição de pagamento são lastreados em títulos públicos. E até como esse conceito ainda é um pouco etéreo, um paper recente do BIS falou até bem assim, olha, CBDC híbrida não é CBDC. CBDC, para nós, e nós entendemos uma CBDC como um crédito direto do detentor perante o Banco Central. Então, assim, até essas questões conceituais ainda estão se formando. Pois bem, e quando nós começamos esse estudo, nós estávamos no momento que o grande desafio era a questão da digitalização do pagamento de varejo, dessa economia. E ao discutir e ao vir vários estudos, nós observamos o quê? Que a população, a demanda da população, que é o nosso enfoque, eu quero um instrumento de pagamento barato, rápido, acessível, seguro. Para a população, era indiferente se era uma CBDC ou um outro modelo. Ele queria saber o que estava por trás, ele queria saber ter esse instrumento à mão. E foi, claramente, nesse tempo, o tempo dos estudos relativos ao PIX. Então, nós discutimos a questão do modelo, e o modelo era centralizado. Se você observar historicamente, até em 2019, durante esse processo do PIX, nós promovemos
alguns fóruns, debates, que é justamente, por exemplo, a utilização ou não de tecnologias como DLT, blockchain, para algumas partes de liquidação. E que nós observamos na época, porque o modelo de negócio era um modelo que nós observamos mais eficiente, seria centralizado no Banco Central. Então, não fazia sentido, na época, utilizar uma tecnologia descentralizada. Então, foi assim que o Pix foi constituído. E, Aristides, qual é a razão, então, do Banco Central estar começando, nesses meses, o grupo de estudo relacionado ao tema? Porque nós estamos começando a olhar além. O Banco Central tem sempre uma preocupação, um olhar para o futuro. Semana passada, entrou o Pix em funcionamento, no último dia 16. Nós já estamos tendo algo próximo de 2 milhões de transações por dia, a cada dia, e a gente tem a expectativa de que isso vai ser internalizado e vai ser um detentor, vai ser um potencializador dessa transformação digital na nossa economia, mas nós temos um dever de estar olhando mais à frente. Que ganhos um eventual CBDC pode trazer adicionalmente às questões de pagamento de varejo? É isso que nós estamos utilizando. E se você observar, para alguns bancos centrais, as discussões deles estão muito ainda focadas nessa questão de pagamento de varejo, ou seja, como as pessoas podem pagar de forma rápida, barata, segura, as suas transações do dia a dia. Para isso aí, a gente lançou o Pix. O que a gente acredita é que uma CBDC, ela deve vir algo para complementar, para permitir o desenvolvimento de novos modelos de negócios de forma mais fácil e ágil, através deste novo instrumento, que é uma moeda digital emitida por Banco Central. E aí, Aristides, só aproveitar para comentar uma coisa. É interessante esse teu ponto, porque assim, quando a gente coloca isso a nível mundial, você tem uma diferença muito grande entre níveis de maturidade do sistema financeiro e níveis de tecnicidade de sistemas financeiros de vários países. O Brasil é tido aí em tudo, não só a gente brasileiro fala, mas quando você vê nos fóruns mundiais, é tido como um dos mais avançados nessa parte de sistemas financeiros, de controle, de agilidade do sistema financeiro. Desde lá do TED, quando a gente implementou o TED, que já era uma coisa super revolucionária, até o que você está fazendo hoje em relação a isso, e esses estudos que você está fazendo. Então, assim, é importante também ter essa ideia de que, assim, a CBDC, ela não vai ser implementada em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Então, assim, para alguns países ela vai fazer sentido mais rápido, para alguns não. Então, o que a gente já vê hoje, por exemplo, é a China já implementando um DCEP, já fazendo testes lá com uma CBDC, a gente já vê países que nem a Suécia também já fazendo, já em fase de teste com algumas coisas, tem alguns países menores ali da parte Bermudas, a parte ali do Caribe já também fazendo testes em relação a isso, mas de países grandes, acho que a gente cita em geral esses dois. Acho que o legal aqui é que tá estudando e tá vendo, porque esse negócio é aquele negócio que acontece muito rápido, E se olhar assim, do meu ponto de vista, a CBDC, ou a digitalização da moeda, ela tem dois lugares que ela afeta muito. Um é meio de pagamento, que é um pouco do que você comentou, O Pix, volta o Pix, ali resolve muito a parte do meio de pagamento, deixa o meio de pagamento mais ágil e mais fácil e tal. E a outra é para transações entre países, Então, assim, câmbio, etc. Então, assim, quando você vê a digitalização da moeda, acho que são esses dois pontos aí que vão ser bastante importantes para a gente olhar para frente. No caso do Brasil, em sistema de pagamento externo, ele já tem um muito eficiente, E o Pix vem para melhorar e deixar ele mais eficiente ainda, Para mim, caso a gente fosse implementar no Brasil, seria uma coisa hoje, olhando muito mais esse mercado externo. E aí vem esse ponto, Se todos os países começam a criar suas CBDCs, depende da arquitetura que for criada, você também acaba tendo que ir para uma CBDC até para negociar e entrar nesse mundo aí globalizado, Falando da arquitetura, assim, nessa nem só da arquitetura, mas até os modelos são distintos. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas do Banco Central chinês. Muitas pessoas ainda pensam que a moeda da China, o DCEP, ele é DCEP, ele usa um blockchain. Não, ele não usa blockchain. Ele é uma técnica de criptografia, que estão fazendo parceria com operadores de telefonia, chip, é um negócio, e as operações são mandadas em back-end para o Banco Central da China, é diferente. Já se você olha, por exemplo, o recente caso do Camboja, o Camboja ele fez um lançamento, na realidade, lá, como se fosse mais ou menos parecido com o nosso Pix, utilizando a tecnologia Hyperledger, um DLT Hyperledger. A Hora
e implementado por uma fintech japonesa chamada Soramitsu. Então, é um modelo diferente, é um enfoque diferente, e lá para várias questões. E você vê nitidamente, por exemplo, quando você conversa com as pessoas do Banco Central Europeu, eles têm outra ênfase também. Uma ênfase, talvez, que seja mais alinhada do que a nossa preocupação, porque o pagamento, talvez o pagamento de varejo do dia a dia, o nosso que a gente está fazendo, no comércio, pagar uma consulta, um serviço, o Pix endereça bem. Mas à medida que você tem um processo de transformação digital no sistema financeiro, você vai observar o quê? Mais à frente, moedas vão estar digitalizadas, ativos vão estar digitalizados. E aí, potencialmente, uma moeda digital pode trazer um ganho de eficiência. Em típicos casos de cross-border payment, como o Gustavo falou, que é chamado na literatura, muitas vezes, de payment versus payments, ou seja, essa troca rápida de moedas de forma digital, que é as remessas internacionais, ou casos de você poder trocar a moeda por determinados ativos de forma mais rápida e eficiente, que é o chamado delivery versus payments, que é um conjunto de casos de negócios que podem ser construídos em cima dessa possibilidade, de forma mais eficiente e de forma mais segura. Eu acho que é interessante abordar... Pode falar, Tatiana. Acho que é interessante abordar aí uma questão. Vocês mencionaram, né, que a China já está testando, né, a CBDC para varejo, inclusive. Mas eu vejo o projeto da China como algo a longo prazo. Mesmo porque, não é o caso da China, claro, mas como bem o Aristides falou, os enfoques são diferentes. Por exemplo, eu acho que eu vejo, né, na verdade, que o Banco Central Europeu, ele tem uma grande preocupação com a privacidade, porque é uma característica da cultura deles ter essa preocupação com a privacidade. Então, você vê aí a Lagarde, aí recentemente, 12 de novembro, num evento que estava também o Powell e o diretor lá do Bank of England, a Lagarde falando que ela afirmando que o CBDC não vai ser um substituto do dinheiro completamente na Europa. Ela vê mais como uma facilitação para pagamentos internacionais. Já os Estados Unidos, né, o Powell comentou nesse mesmo evento, que eles ainda estão avaliando os méritos de uma CBDC, mesmo porque os Estados Unidos têm uma grande preocupação com a cibersegurança. Não sei se é de conhecimento aí do grande público, mas os Estados Unidos, eles sofrem ataques diários, ataques entre nações, né, é muito comum aí cyberataques por nações, como o Irã, inclusive o sistema bancário americano, ele é muito bombardeado por esses cyberataques. Então, o receio até que eu percebo dos Estados Unidos se posicionar com relação a uma emissão de CBDC vai muito nesse sentido. Tanto que o Powell foi bem categórico ao afirmar que os Estados Unidos, não é provável que os Estados Unidos lançará uma CBDC nos próximos anos. Ele foi categórico em afirmar isso. Eu acho que só que era interessante mencionar esses pontos. Então, eu acho que quando você vai desenvolver uma CBDC, você tem que ter em mente como gerenciar a segurança do sistema de uma CBDC, mesmo porque eu acredito que a maioria, com certeza, vai ser centralizado, né, vai ser uma inovação centralizada, e também como criar um sistema resiliente, onde você precisa garantir que o pagamento seja acessível para todo mundo, mas também que ele não possa ser atacado por terceiros. Né? E aí, perfeito. E aí, você quer comentar alguma coisa aqui? Então, não, pode pegar. Eu acho que esses pontos que você comentou são interessantes, porque ele toca em 2 pontos aqui para mim. Um como eu estava falando, em vários países do mundo você tem sistemas financeiros diferentes do ponto de vista de tecnicidade, do ponto de vista de coisa. E os Estados Unidos, por mais que seja a nação mais desenvolvida do mundo hoje, na parte financeira ela deixa um pouco a desejar. Né? Então, por exemplo, o que a gente já tem de PIX, de pagamento instantâneo, é um projeto que o Fed está lá fazendo para 2023 ou 2024, que eles vão implementar pagamento instantâneo nos Estados Unidos. Muita gente paga coisa com cheque lá ainda. Né? Quem já morou, já teve algum contato, sabe como é que você faz as contas. Então, assim, em termos de sistema financeiro, eles estão um pouquinho atrasados em relação a isso. Outro ponto que você tocou que eu acho que é interessante é um pouco essa parte de extinção do papel moeda.
né? Então, assim, a CBDC viria para acabar com o papel moeda, a gente vai acabar com o dinheiro, né? Essas discussões são muito grandes. Aí eu vou pegar o exemplo da Suécia, que é um dos países que tem a maior digitalização da moeda, né? Mais de 98% dos pagamentos lá são feitos por meio eletrônico. Você tem vários lugares que nem aceitam mais papel moeda, né? Porque é o trabalho de gerenciar esse papel moeda, né? Mesmo lá, já tem claro a ideia de que você não vai extinguir o papel moeda totalmente, tá? Por quê? Porque você tem uma parcela da população ainda, e aí, nominadamente, os mais idosos, que não são digitais. E aí, se você não dá um meio de pagamentos para eles, né, ou seja, você cria só uma CBDC ou vira tudo digital, você está excluindo essa parcela não digitalizada da população, e aí, obviamente, você tem que ter um processo para fazer isso, né, e a ideia lá é que seja um processo mais alongado, você não vai de uma hora para outra, agora não tem mais papel moeda, e vai ficar. Então, assim, a ideia é que você tenha uma transição. Em relação à Europa, que você comentou, a Europa está com vários estudos em relação a CBDC, né, e aqui, Comunidade Europeia, mas cada país aí está fazendo, né, a França já fez alguns estudos em relação a isso, até algumas implementações, alguns testes pequenos, tá? A Holanda também eu sei que já está fazendo, mas assim, de modo geral, o que você vê, e a Lagarde acho que é bem fã disso, né, a Lagarde, quando ela estava na FMI, foi uma das que já até falava que a parte de criptografia, a parte de blockchain vai mudar muito o sistema financeiro, né, ela entende muito disso, né? Eles estão com vários grupos de estudo, né? A ideia é que no primeiro trimestre do ano que vem aí já tenha uma ideia de como é que vai ser definida essa ideia de digitalização do euro, né? Se vai para uma CBDC ou não, né? Acho que pegando o ponto do Aristides também, isso aqui precisa ser blockchain, precisa ser DLT, não obrigatoriamente, né? Você pode usar uma outra tecnologia para isso, né? Então todo mundo tem aquela associação criptomoedas, Central Bank Digital Currency, né? Se criptomoedas usa blockchain, Central Bank Digital Currency também é blockchain. Não obrigatoriamente. Você tem várias arquiteturas e várias tecnologias que você pode usar nisso daqui, né? Mas eu acho que o que é interessante quando a gente vai olhar uma CBDC aqui, também é esse poder que ela tem de se fazer muitas coisas, e muitas das coisas que a gente nem imagina hoje. Né? Essa moeda programável, né? Essa moeda do Banco Central programável aqui, como o Aristides comentou, ela resolve muitas coisas, né? Então, assim, desde aquela ideia de quando você vai comprar um carro no mercado secundário de uma pessoa, né? Como é que você paga primeiro ele do que ele te passa a propriedade do carro, né? Ou você pega a propriedade do carro para depois pagar? Como é que você faz isso? Né? Com uma moeda digital, você pode, e com documento digital do carro, você pode fazer isso tudo casado, né? De tal forma que você só paga se o documento é assinado e o documento só é assinado se for pago, né? Então, nessa ideia disso. Então, assim, você abre um horizonte de possibilidades aí gigante, né, para a gente ver. Pegando um gancho aqui, Gustavo, nessa linha de vantagens e caminhando mais para um sentido até de política monetária, como é que vocês veem a tecnologia, né, que permite novas coisas que a gente ainda não testou, ainda não aplicou, mudando a lógica da teoria econômica na prática, né, na aplicação de políticas monetárias diferentes do que a gente já teve até hoje, e aí trazendo o tema do juro negativo, do quantitative easing e tudo que tem crescido aí com a pandemia. O que vocês acham sobre isso? Deixa eu pegar aqui Dona Tiana, por favor, comece. Não, só antes de entrar nisso aí, eu só queria mencionar que, assim, a gente tem visto muitas discussões em CBDC em torno de como que vão ser os aspectos regulatórios, quais os impactos dos aspectos regulatórios nos aspectos econômicos, mas uma coisa que eu não tenho visto se discutir muito, apesar da Lagarde conhecer muito, né, de criptografia, e por causa disso, talvez por isso que ela tenha dito que ela não vê a CBDC na Europa substituindo o papel moeda. A tecnologia hoje que a gente usa, a internet, a infraestrutura da internet que a gente usa hoje ainda é a mesma de 50, 60 anos atrás. Então, a gente precisa discutir a tecnologia nesses projetos de CBDC, porque
sem a tecnologia, você pode até discutir a política monetária ou os regulamentos, mas você tem que saber fazer uma pesquisa mais criteriosa no aspecto técnico. E a gente não tem hoje no mundo, em muitos bancos centrais, não estou me referindo ao Banco Central do Brasil, porque eu sei que tem um LIFT, né, um laboratório de inovação muito avançado, até desenvolvendo aí a FIN-ID, né, a identidade digital em blockchain junto com o CPQD, mas a maioria dos bancos centrais, eles não têm especialistas especializados em criptografia, que é essencial para a privacidade, e em redes distribuídas. E outro ponto que eu queria colocar também é que a gente está caminhando para uma internet descentralizada. A Web3 vai ser uma internet completamente descentralizada, então, eu não sei se os bancos centrais também não deveriam estar discutindo por que não usar um protocolo de internet global, né? Só uma provocação aí. Deixa eu pegar o gancho da provocação da Tatiana e até divergir um pouco dela. Eu acho que, na verdade, a gente está no passo atrás, que a gente tem que discutir o modelo da CBDC, e com base nesse modelo, a gente escolher a melhor tecnologia que se adequa a esse modelo. A gente, acredito, na minha visão, particularmente, está no passo atrás. Assim, ó, vamos discutir primeiro o modelo para depois discutir tecnologia. Do ponto de vista de modelo, aí eu vou pegar um gancho no que o Gustavo falou. Quando a gente observa, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas lá da Suécia, você vê nitidamente que a motivação primária é criar um meio de pagamento alternativo ao existente lá, que é o Swish. O Swish é um arranjo de pagamento privado, é como se fosse o nosso Pix, só que ele é fechado em alguns poucos bancos. E o que acontece? Durante a pandemia, ficou constatado em diversos países que os meios de pagamentos digitais de varejo são muito mais relevantes, são sistemicamente muito mais relevantes que o papel moeda. Veja, nessa crise, nas medidas de isolamento, você não podia usar papel moeda para fazer nada, você só podia usar os canais digitais. Eles se tornaram muito mais relevantes. Então, quando você observa, conversando com pessoas suíças, vocês querem criar um meio alternativo a esse arranjo de pagamento Swish. Da mesma forma, eles não deixam transparecer, mas nas oportunidades que tivemos, conversar com o pessoal do Banco Central da China, eles também têm um pouco disso, de criar um meio alternativo ao Alipay e ao Tencent, e ao WeChat, que é da Tencent lá, porque as pessoas lá, quando você vai para a China, é bem interessante, você não consegue usar papel moeda, você não consegue usar cartão de crédito, consegue usar Alipay e o WeChat. Tem outros aplicativos, mas esses são os mais relevantes. E até conversando com o pessoal do Banco da China, perguntei para eles, qual o use case que você pensa para uma CBDC? Eles, o turista, por exemplo, um turista poderia vir aqui, tentar pagar digitalmente, sem precisar usar cartão ou papel moeda. Esse era um dos drives. Mas o que eu quero é falar desse aspecto. Eu acho que cada país tem que entender a sua realidade, o que é que interessa mais prioritariamente. Então, você observa justamente desses países. Os Estados Unidos, como o Gustavo bem salientou, ele tenha olhado lá e tem constatado, olha, eu preciso melhorar a eficiência do meu sistema de pagamentos, que ainda é eficiente, tanto que é o projeto do FedNow, que eles chamam lá. Já a Europa, que tem um chip há mais tempo, eles, não, eu quero fazer um passo mais adiante, talvez dentro dessa questão do chamado delivery versus payment, dessas trocas, trazer mais essa eficiência, uma forma mais acessível. Que é dentro dessa perspectiva que nós também estamos olhando e vendo, principalmente já que temos aqui um arranjo de pagamento que a gente acredita que vai trazer muita acessibilidade à população, vai ser um drive de transformação digital do nosso brasileiro, que é o Pix, né? E, claro, olhando sempre o passo seguinte, e aí dentro da perspectiva dos benefícios adicionais advindos de uma CBDC. Na verdade, o CBDC da China, eu entendo que eles estão querendo voltar ao monopólio que eles tinham até 2013, né? Porque até 2013, a China vivia uma repressão financeira violenta, você só tinha o monopólio total do Estado com meios de pagamento, oferecendo crédito imobiliário. Depois de 2013, quando ingressou as empresas de tecnologia, você acabou tendo até uma certa concorrência com os bancos estatais, uma maior diversidade de crédito para a população da China. Mas, e paralelamente a isso, também surgiu o Bitcoin, né, na China, com grande peso, tanto que ela se sentiu bastante incomodada, ela viu o Bitcoin como uma grande ameaça, né, ao governo chinês,
e inclusive baniu as exchanges de criptomoedas da China, apesar de que isso acabou não impactando muito o mercado, porque o pessoal começou a negociar Bitcoin nos países vizinhos. Então, eu vejo essa iniciativa da China como uma implementação da vigilância estatal, ao retorno à vigilância estatal completa, diferentemente dos países democráticos como no Brasil, mas eu acho interessante a gente colocar que os países são bem diferentes. A gente está falando aí de uma ditadura com o mercado aberto, mas uma ditadura, e a gente não acha que seria adequado a gente comparar com países democráticos, uma CBDC chinesa com uma CBDC no Brasil, por exemplo. Legal, acho que você está tocando num tema que é super relevante, né, Tatiana, que a gente tem visto bastante críticas aí, até o Elton no chat aqui comentou, que é a questão da privacidade, né, como você vem apresentando. E aí eu vou fazer um gancho aqui de uma notícia recente, né, de ontem, que não é diretamente relacionada a CBDC, mas o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, a maior exchange de criptoativos americana, tweetou ali, declarando um receio que ele tem do secretário de Tesouro norte-americano acabar lançando aí alguma lei, alguma regulação que, segundo ele, é bastante nociva, né, querendo proibir as pessoas de terem seus criptoativos nas suas próprias carteiras, né, em self-custodies, né. Então, acho que isso deu aí uma reviravolta no mercado. Acho que a gente tange esse ponto de privacidade aqui também, não só em CBDCs, mas em criptomoedas. Então, vou deixar o tema aberto aí, Gustavo, Aristides, quem quiser complementar e dar sua visão, seu momento. Eu pegar o gancho nesse ponto, que muitas pessoas perguntam, até pegar na realidade hoje do Pix, assim, privacidade, primeiramente, é um valor que muda de cultura para cultura. Né, você vê nitidamente que esse não é um valor absoluto igual em todas as jurisdições. Você vê diferentes culturas, você vê diferente peso para a questão da privacidade. Eu acredito que toda a sociedade, dependendo da jurisdição, ela tem que procurar um equilíbrio entre a questão da privacidade e os mecanismos de controle, de prevenção à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, financiamento de terrorismo. Assim, encontrar certo esse ponto de equilíbrio. E é uma discussão que não tem solução única. Cada jurisdição vai ter que debater essas duas questões e encontrar esse peso e o melhor modelo para si. E esse é o mais importante, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam de privacidade, mas quando acontecem os casos e fica na imprensa que foram não sei quantos milhões, que foram transacionados, foram movimentados, foram colocados em conta no exterior, as pessoas perguntam, mas quem ninguém viu, por que ninguém está olhando isso? Então, muitas vezes, é esse ponto que as pessoas têm que colocar nesse peso. E eu acredito o seguinte, que essa discussão tem que ser feita dentro das formas de quais os meios de garantir privacidade e controle dos meios digitais, de pagamentos digitais de uma forma geral. Isso é uma discussão em fóruns internacionais que tem acontecido. A gente sempre internaliza essas questões. Uma das questões que tem de forma prática. O Pix, a Receita vai estar olhando todas as transações lá e vai saber quanto é que o movimento. Não. Pix tem privacidade, obedece a LGPD, obedece sigilo bancário, todas as transações são criptografadas, tudo fica na base criptografado, nada é aberto, e eventualmente, para ter acesso, é só perante devido processo judicial, para ser seguido, porque esse é o padrão, equilíbrio que a gente discutiu para o Brasil no momento. Então, o que a gente, assim, pessoal, a forma do Banco Central controlar a vida da população, não, a gente não quer saber disso, a gente quer oferecer um bom serviço. Tudo que for eventualmente for necessário vai ser via ordem judicial, via devido processo legal. Da mesma forma, essa discussão acaba resvalando nas questões da CBDC, porque por mais que a gente discute da privacidade do papel dinheiro, a gente tem que discutir a CBDC como meio digital. Qual o balanço e equilíbrio entre a questão da privacidade, bem ser dada, segundo a nossa LGPD ou a GDPR europeia, segundo os princípios de combate à lavagem de dinheiro, a combate à corrupção. Esse ponto de equilíbrio, eu acho que tem que ser discutido na sociedade como um todo, de que forma queremos isso, independente do meio digital de implementação. Eu acho que esse é o mais importante a ser discutido por uma sociedade.
Pô, acho que eu concordo aí em gênero, número e grau com o que o Aristides falou. Acho que essa parte de privacidade não é um bem absoluto, né? Assim, você tem discussão de sociedade para sociedade e cada sociedade vai ter o seu ponto, né? Eu costumo dizer assim, de que, vamos supor que a Libra fosse implementada pelo Facebook lá, o Facebook teria todos os dados nossos na transação dessa moeda. É assim, quando a gente sai de uma moeda que é feita no campo assim, no papel moeda, que é transacionado, que você não tem controle sobre onde ele é transacionado, né, sobre onde aquele papel moeda vai andar, no meio digital você tem esse controle de uma forma ou de outra. Né? Então, se a gente vai pegar assim, o que é muito falado, o Bitcoin, por exemplo, mesmo assim você consegue fazer o track. Você não sabe quem é o dono daquela sopa de letrinha, que é aquela conta que está transacionando, mas você sabe de que sopa de letrinha saiu de uma para outra. Então, assim, esse tracking e essa discussão entre até que ponto essa privacidade vai ser, até que ponto essa moeda vai ser feita esse controle, essa tracking dessa moeda vai ser feito por uma entidade privada ou por uma entidade pública, né? Eu sou solidário de que eu preferia muito mais um banco central controlando isso daqui do que uma entidade privada como uma das 5 das Big Techs, né? O Facebook controlando toda a minha vida financeira e eventualmente me oferecendo coisas que são menos reguladas, né? Ou seja, sobre uma jurisprudência mais folgada do que os bancos centrais aí teriam, que o Banco Central, querendo ou não, ele é um ente público, né? Ele vai ter ali toda a motivação para ajudar aquela sociedade. O Facebook já depende, né? Ou seja, as Big Techs, isso não é tão claro para mim. Por outro lado, tem pessoas que não concordam, que acham que é melhor isso aí estar com uma empresa privada, que vai usar aquele dado da melhor forma possível para ela, do que com uma empresa pública, né? Então, assim, acho que isso é uma discussão muito válida, mas acho que o ponto que o Aristides comentou, que acho que é muito importante, é isso, privacidade ela não é um bem absoluto, né? Assim, cada sociedade lida com ele de uma forma diferente. Maravilha. Vai lá, Tatiana. Eu acho que a gente tem que, antes de partir para uma CBDC, a gente deveria ter uma discussão, por exemplo, se moedas digitais, elas podem infringir direitos financeiros e econômicos, que tem total relação com a liberdade financeira e privacidade. A gente não tem uma noção de direitos fundamentais, financeiros e econômicos, por exemplo, no Direitos Humanos da ONU, Declaração de Direitos Humanos da ONU, ou na obra de Locke. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que eu estou falando de direito de acesso a um sistema financeiro aberto e funcional, ou seja, que permita aos cidadãos terem uma defesa contra os ativos chamados inseguros, que são aqueles ativos que estão sujeitos à hiperinflação, como acontece na Venezuela, ou uma alta volatilidade da moeda. A gente sabe que tem vários países no mundo, obviamente que graças a Deus no Brasil a gente não vive mais o cenário da hiperinflação, mas que muitos países violam os direitos das pessoas, a liberdade financeira das pessoas, com controle de capital, controle de preço, racionamento, limite de retirada no banco, com crise de liquidez. Se você tiver uma CBDC, onde você não tem uma alternativa ao dinheiro de papel, por exemplo, ou a uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo, como os cidadãos vão se defender nesses países que têm péssimas moedas ou países que entraram em colapso? 4 milhões da população do mundo, está sob uma ditadura. Não sei, atualmente são 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, mas mais da metade da população do mundo, ela está sob ditadura. Então, como que a gente vai conseguir responsabilizar governos autoritários em ditadura que implantarem uma CBDC, por exemplo? E mesmo nas democracias, seria necessário uma enorme diligência para se defender aí de uma total vigilância estatal. E aí eu estou colocando esses pontos porque a gente vai estar mudando como a CBDC de parâmetro, a gente vai estar migrando de um padrão onde a sociedade, ok, vamos recolher impostos para financiar o Estado, a gente vai estar saindo disso para ir para um sistema de total vigilância estatal. Obviamente que os funcionários do Banco Central do Brasil são excelentes pessoas, meu pai, inclusive, é um ex-funcionário do Banco Central, posso dizer, com conhecimento de causa, que são pessoas comprometidas com o país, muito profissionais, como acredito que o Aristides já tenha visto, também, mas os governos mudam,
e no Brasil tem corrupção. E quem diz que daqui a alguns anos a gente vai estar vivendo uma democracia ainda? Então, eu acho que essas discussões devem ser abordadas por toda a sociedade, e não chegar e implantar uma CBDC sem considerar um debate bem amplo sobre o assunto. Concordo também, Tatiana. Eu acho que isso é a forma como todos os bancos centrais e todas as sociedades democráticas do mundo estão fazendo, né? Ninguém chega e fala assim, a partir de amanhã virou CBDC para todo mundo. Não. Você tem uma discussão aí da arquitetura da CBDC e essa discussão é feita junto com a sociedade, né? Então, por isso, essa implementação até faseada que está sendo feita e com muito cuidado por conta de todas as mudanças que a CBDC pode eventualmente trazer. Uma coisa que está clara para mim, que a gente não pode negar, que essa digitalização da moeda, ela está acontecendo de forma muito rápida. Ela vai acontecer em praticamente todos os países. O Brasil ainda tem muita coisa de meio de pagamento no Brasil que ainda é feito com papel moeda, mas já vamos dizer assim, uma coisa dentre esses grandes países do mundo, uma coisa que claramente está em queda, né? Uma tendência clara. A pandemia deu uma acelerada nisso muito. Então, assim, a moeda vai ser digital. O que a gente discute aqui é um pouco quem que vai ter o controle sobre essa moeda digital. Ela vai ser uma moeda digital privada? Os bancos vão emitir essa moeda digital vão continuar emitindo essa moeda digital, né, e vai ser via eles? Ou o Banco Central vai fazer isso? Né, e todas as implicações que isso vai acontecer, seja por segurança, seja por arquitetura, tudo isso que a gente está falando. Mas, assim, de qualquer forma, para mim, são discussões importantes da gente ter, mas, assim, o caminho, para mim, está dado. A gente está indo para uma digitalização da moeda em todos os lugares. Acho que para adicionar um pouco de cor aqui, antes de você falar, Aristides, eu estava lendo essa semana um relatório aí da Mastercard, de América Latina, né, e me chamou muito, três dados bem legais aí que me chamam muita atenção. O primeiro é de que o número de desbancarizados caiu de 73%, aí durante a pandemia, aí durante os últimos 4, 5 meses. Ou seja, trazendo em número isso, na América Latina são 40 milhões de pessoas que estão se bancarizando, né, nesse período de pandemia. E aí tem mais um dado aí que é um pouco mais amplo. O relatório tem trabalhado a questão, né, de não só você bancarizar no sentido de dar um serviço básico financeiro, uma conta corrente, um meio de pagamento, né, uma capacidade da pessoa transacionar uma moeda digital, mas também de você dar educação financeira, de você prestar outros serviços, né, como crédito, investimento, enfim, outros serviços financeiros mais avançados que a grande maioria da população tem dificuldade de acessar, né, falando aqui de Brasil, obviamente, e que a gente acho que tem esse gap para preencher, né, de um lado a gente está falando aqui de uma tecnologia super avançada, do outro lado, a gente está bancarizando e acho que a gente está vendo aqui durante a pandemia uma década de evolução em poucos meses, né? Acho que te passar essa bola aí, Aristides, para você complementar, porque eu achei legal esse relatório com os dados bem atuais. Vou pegar os dois ganchos aí, da primeira questão do controle estatal, para depois passar para a questão da inclusão financeira. Eu acho que numa situação, como a Tatiana falou, de uma ditadura, eu me preocupo mais do que com a liberdade financeira, um passo atrás, é a liberdade de expressão, a liberdade das minorias, porque é a liberdade de discordar das propostas que eventualmente são feitas. Porque em alguns países que houveram ditadura, já houveram falta da liberdade financeira, mesmo com papel moeda. No passado, em países que aconteceram isso, eles tiveram que recorrer a moedas de outros países que eram transacionadas dentro da sua economia, da jurisdição, porque as pessoas não tinham nem a mínima liberdade de expressão, de liberdade dos direitos e garantia das minorias. Isso é algo primordial, eu acho que em qualquer jurisdição tem que ser resguardado e preservado. E eu acredito que a questão da liberdade financeira é uma consequência da liberdade desses dois direitos fundamentais. Pegando o gancho da inclusão financeira, até para ter um ponto que é, digamos assim, que alguns falam, mas uma moeda emitida pelo Banco Central diretamente para o cidadão poderia ser inclusão financeira, é preciso deixar bem claro esse ponto. Inclusão financeira, o que é uma pessoa que está incluída financeiramente? É uma pessoa que é atendida, é servida por algum provedor de algum serviço financeiro. Esse serviço financeiro pode ser pagamento, pode ser crédito, pode ser investimento, seguro e assim por diante.
Claro que a porta de entrada das pessoas que são de inclusão financeira é o serviço de pagamento, que é o serviço mais básico e essencial. Então, na verdade, quando você cria um ecossistema de você ter contas digitais de forma barata, sem taxas, poder transacionar sem custo com o Pix, você aumenta a potencialidade de incluir financeiramente essas pessoas. Por isso que nós acreditamos que o Pix vai ser um drive interessante para alavancar as questões de inclusão financeira. Mas por que os bancos centrais não emitem diretamente? A primeira a gente tem, eu costumo dizer, 3 coisas. Eu acredito que o Banco Central poder emitir essa questão diretamente não é um papel de Banco Central. Até foi interessante um paper saído no FMI, acho que foi semana passada, que ele mostrou que 85% dos bancos centrais no mundo têm restrições legais sobre quem pode ter conta no Banco Central, basicamente reservado a Estado, a bancos e a funcionários. E até bancos centrais permitem que seus funcionários tenham conta, não é o caso do Banco Central do Brasil, né? Nós temos conta em bancos comerciais comuns. Como o Banco da Inglaterra, ele, em 2016, que é um banco centenário, chegou e disse para os seus funcionários, por favor, procure um banco comercial, nós não vamos atender mais, não é papel do Banco Central prover conta de banco para pessoas. Né? E esse é deixar claro. Segundo, não cabe você ser o juiz e ser o competidor, quero dizer com isso, você ser o regulador e ser alguém que está provendo diretamente, regulando aquele serviço. Eu acho que o Banco Central tem que se manter independente, tentar potencializar a competitividade, fazer com que seja realmente algo competitivo, o mercado privado oferecendo o melhor serviço ao cidadão. E terceiro, se o Banco Central fizer isso, ele pode estar fazendo um efeito contrário, ou seja, a população ficar sem acesso, excluída da potencialidade de adquirir outros serviços financeiros, como crédito e investimento. O que quero dizer com isso? Se a pessoa começa uma relação com determinada instituição através de pagamento, à medida que ela vai evoluindo, a instituição vai conhecendo mais essa pessoa. Se eu vou conhecendo, poxa, se a pessoa paga bem, está direitinho, eu posso oferecer um crédito mais barato, eu posso oferecer um investimento mais barato a essa pessoa. A pessoa fica mais próxima do seu provedor e pode ser uma porta de entrada para outros serviços financeiros. Não é papel de Banco Central, nem prover pagamento, nem prover outros serviços diretamente à população. Estaria tomando o papel que hoje é da iniciativa privada. Por isso que eu acredito, sim, ter um instrumento pelo qual você possa permitir ao mercado ter um instrumento barato de pagamento, que as pessoas possam ter acesso à conta de forma barata, a taxas muito baixas, esse sim é a missão de Banco Central. Prover diretamente esse serviço, acredito, não seja o papel do Banco Central. Maravilha. Vou exercer meu papel aqui de moderador, e meu papel absoluto, moderador absoluto. E vou mudar um pouco o tema, né? A gente tem na chamada do bate-papo tanto CBDCs quanto moedas privadas, né? E a gente até comentou aqui, o Gustavo estava comentando um pouco já, um passando de moedas privadas. Queria trazer o tema para a gente conversar. Ontem eu parei para ler um pouco da sumidade aqui, né, do Hayek, falando sobre desestatização de dinheiro, lá ainda na década de 70, e queria trazer o tema, né, para a gente poder trocar ideias sobre, será que vai vir competição aí para as moedas governamentais, de fato, por empresas privadas, falando especificamente aqui de Libra. A gente viu aí o lançamento no passado, né, acho que foi super acompanhado, várias repercussões, e a Libra já se adaptando também, né, à reação do regulador, e acho que vale a gente entrar nesse tema aí. Eu vou passar a bola para vocês. Eu sei que o Gustavo tá escrevendo o PhD dele sobre o tema, a Tatiana também é super especialista aqui, então vou deixar a bola para vocês. Tá bom, deixa eu jogar a bola, então, começar aqui. Eu acho assim, acho que a digitalização da moeda ela vai acontecer de alguma forma, como, de certa forma, ela está acontecendo de forma mais devagar pelos bancos centrais, né, seja por todas as preocupações macroeconômicas, de arquitetura, aí, que acho que a gente colocou bem aqui, os agentes privados começaram a fazer isso, né, a como digitalizar e como pegar tecnologias e jogar aquela moeda que é transicionada só em determinados lugares, em determinados
meio de pagamento para um meio de pagamento global e muito mais fácil, muito mais rápido e eventualmente até programável, né, de tal forma que você consiga fazer coisas como aquele exemplo que eu dei ali de comprar o carro e pagar com dinheiro e pagar com meio digital e as duas operações acontecerem simultaneamente. Então, assim, o que eu vejo é que você está tendo, de certa forma, uma certa competição, uma competição no sentido bom aqui da palavra, entre os bancos centrais, né, que estão aí vendo digitalizar essa sua moeda, mas aí com toda essa preocupação que a gente já colocou aqui, e várias empresas privadas começando a colocar isso. Eu tenho uma discussão muito grande em relação a isso, quando a gente vai olhar até no papel da moeda, né, papel da moeda que são 3 os papéis clássicos, né, que é reserva de valor, né, ela servir como um intermediário de troca e servir para você precificar as coisas, né, as coisas sejam cotadas nessa moeda. Eu não sei se para frente a gente vai ter exatamente as moedas fazendo exatamente essas 3 coisas juntas, né, talvez a gente tenha algumas mais eficientes, seja privadas ou públicas, para fazer essa transação, tá? Seja uma ou outra que vai ser uma de reserva de valor, que eventualmente vai ser melhor. Então, você pode ter uma divisão e não ter que ter as 3 propriedades exatamente na mesma moeda. Uma outra discussão que eu jogo aqui é que hoje a gente já tem um mundo muito mais globalizado, tecnologias muito mais globalizadas, e as moedas dos governos são atreladas ainda a áreas geográficas, né? Seja países, seja, no caso da Europa aqui, o grupo europeu, né? Mas, assim, precisa ser atrelado à área geográfica isso ou não? Né? Ou a gente pode começar a ter uma moeda, uma área geográfica menor ainda do que um país, né? Então, acho que todas essas discussões, quando a gente fala de moeda, entra um pouco nessa discussão entre moeda pública, né, atrelada a uma região, algum território, e moeda privada que eventualmente não precisa ser atrelado a um território. E aí a discussão de regulamentação e a discussão jurídica, que aí é uma discussão enorme em relação a isso. Aqui, acho que você está no mudo aí. A segunda frase mais falada, né, das slides. Eu acabei abordando essa questão aí no meu primeiro artigo da minha coluna da Exame, que saiu ontem, fazendo propaganda aqui. Eu vejo que a gente está indo para 3 sistemas que podem concorrer entre si, né? Você tem aí um sistema mais aberto, capitaneado pelo DeFi, Decentralized Finance, ou Open Finance, que vai adotar redes distribuídas e criptoativos para gerir aí a nova economia da internet. A gente tem também os CBDCs, né, as moedas dos bancos centrais, que eu acredito que foram impulsionadas com a entrada da Libra no mercado. E você vai ter também as redes sociais querendo também assumir um papel dominante, como a gente viu recentemente, e aí sofreu toda a pressão do regulador que a gente viu aí no Congresso americano, quando o Mark Zuckerberg sofreu aí uma metralhada de perguntas dos reguladores americanos, né? Acho que uma coisa interessante mencionar é que, por exemplo, uma empresa como o Facebook, que tem 3 bilhões, né, de usuários, ou o WeChat, que tem 1,4 bilhões de usuários, eles representam uma força aí enorme, e por isso que os bancos centrais decidiram aí emitir suas próprias moedas, acredito eu, né? Mas então, eu me questiono, né, as empresas de tecnologia, elas serão os bancos do futuro? A gente está vendo aí o Google Pay, recentemente, semana passada, se não me engano, saiu no Financial Times, se aliando aí com o Citibank para lançar aí seu Google Pay, né? Eu acho que vai ser bem interessante esse cenário e bem interessante a gente acompanhar aí o que vem por aí. Deixa eu pegar o gancho aí que o Gustavo falou do Libra e das moedas privadas. Eu gosto muito de utilizar a frase do presidente do Banco da Inglaterra quando o Libra surgiu, que ele disse assim, we are open mind, not open door. Quer dizer com isso, nós somos abertos à inovação, mas não vá entrando aqui de qualquer jeito, porque ele não faz de qualquer jeito. Eu acho que talvez seja muito interessante, assim, sim, o banco estará aberto, as big techs,
podem vir aqui, entregar novos serviços inovadores, mas nós temos que ser justos, você tem que competir na mesma regra de igualdade que as demais, que as fintechs, que os bancos, tem que ser a mesma regra para todo mundo. Né? Aqui não é o jogo de futebol, onde o juiz e o VAR só vale para um time, não vale para o outro, não tem juiz, tem que ser assim, a competição é permitir condições iguais de competitividade. Sim, nós somos abertos, bem, ofereça um livro, mas não dizendo o seguinte, porque eu preciso atuar sem regras. Eu acredito que talvez este não seja o caminho. E talvez, sim, nós somos abertos a negócios inovadores. As questões de moedas, eventualmente moedas privadas, o modelo eletrônico tem regras, pode vir aqui trabalhar dentro dessa perspectiva. Se tiver questões a serem debatidas de aprimoramento regulatório, sim, o Banco Central é sempre aberto, tanto que agora, recentemente, por exemplo, eu estou uma consulta pública relativa a questões de pagamentos transfronteiriços, justamente para ouvir o mercado, oportunidades, do que ele pensa que pode ser aprimorado relativamente a essa questão. E até essa questão de moedas privadas, moedas regionalizadas, como o Gustavo falou, esse era um ponto que eu estava observando no projeto de lei que estava circulando pelo Congresso relativo às moedas privadas, estavam colocando até dentro do mesmo projeto, por exemplo, milhas aéreas, entendendo milhas aéreas como uma moeda privada de uma determinada empresa, emitida na companhia de determinado nicho. O que é esse movimento? Como é que a gente vai distinguir um e outro? Eu acredito que precisa de um debate mais amplo na sociedade, principalmente no âmbito regulatório, do Congresso, para realmente o que são essas coisas e o que é que se enquadra em cada situação. Maravilha, a gente abordou bastante aqui, acho que sobre a Libra, né, e que a gente tem chamado de moeda privada, pelo menos eu gosto dessa nomenclatura de moeda privada para esses projetos novos aí, né, o próprio Nicolas está citando que o PayPal, coisa de menos de um mês atrás, né, comentou sobre a possibilidade deles mesmos criarem uma moeda própria, né, no PayPal, mas a gente já tem, talvez aí uma pseudo-moedas privadas rolando no mercado, que são as stablecoins, né. Vocês querem abordar um pouco, contar um pouquinho de como é que surgiram as stablecoins, né, de onde veio a demanda pelas stablecoins, quem criou as primeiras, como é que foram aí os processos de amadurecimento de mercado, dividir um pouco o que vocês acham sobre isso? Podemos, posso... isso aí é a minha tese de doutorado, né? Então, a coisa que eu estou estudando já está aqui na... Você dorme, sonha... Eu tenho certeza que você sonha com isso, né, Gustavo? Tem uns DAIs, assim, os USDTs passando no... Eu já vejo o SDT, tudo assim, gravitando, né? Mas assim, o que aconteceu foi tão simples quanto isso. Lá, quando você começou aquela onda de Bitcoin, ali, por volta de 2015, 2016, várias corretoras de criptomoedas do mundo tinham muita dificuldade de transacionar com o mercado tradicional, né, de jogar a saídas do Bitcoin, por exemplo, e bater no mercado tradicional por conta de toda a regulamentação que você tinha, todas as discussões aí que provavelmente todo mundo que acompanha isso viu. O que eles decidiram fazer? Eles falaram, vamos criar um token, né, que ele é igual um dólar, né, só que no campo digital. Então eu coloco lá $1 bilhão num cofre e emito um token que é 1 para 1 com aquele 1 bilhão. Emito 1 bilhão de tokens para $1 bilhão e eu transaciono tudo em relação a esse token aqui, né, e todo Bitcoin vai com esse token. Quando eu tenho alguma coisa, eu bato no mercado financeiro tradicional para zerar, caso seja necessário. Mas grande parte das transações ficam sendo feitas todas nessa rede aqui, onde eu tenho o USDT, o Tether, por exemplo, que é esse primeiro, contra o Bitcoin, contra o Ether, contra tudo, e fica tudo no mundo cripto com sem regulação, né, sem regulação do mercado tradicional. E aí surgiu essa primeira, que é o Tether, que hoje ainda é a maior, né, o Tether já tem mais de $12 bilhões emitido, está em crescimento grande, né? Só que aí você começou a ter discussão em relação à governança e como é que é a melhor forma de fazer isso. Aí você foi surgindo várias outras moedas com governanças diferentes e com intuitos diferentes, né? As stablecoins, eu acho que elas têm dois casos de usos principais, né? Uma, eventualmente, é como meio de pagamento, né? Seja para liquidar com outra moeda, seja com outra criptomoeda, seja para fazer, eventualmente, algum pagamento. E o segundo é para câmbio, né, a partir do princípio que você tem várias stablecoins de várias moedas do mundo e tem uma exchange de criptomoeda que coloca todas essas stablecoins listadas, no final das contas que você tem ali é um mercado uma coisa bem similar ao que seria um mercado de câmbio mundial, né? Então é mais ou menos assim que surge, e ela veio na discussão até aí, né, estava mais ou menos a discussão meio
só nesse pedaço aqui de criptomoedas, até que veio o Facebook lá em meados do ano passado e que lança a Libra, né? Que ele olha e fala assim, a Libra, ela é uma stablecoin, mas ela não vai ser atrelada 1 para 1 com dólar, ela vai ser atrelada para uma cesta de moedas que vai ter lá 45% dólar, mais 20 de euro e por aí vai. Mas ela, na verdade, é uma stablecoin de uma cesta, né? Aí, a hora que os reguladores viram, falaram, opa, uma coisa é uma stablecoin que está negociando ali no mundo cripto, que tem um valor relativamente pequeno, outra é uma stablecoin de uma big tech que tem aí 2,5, 3 bilhões de clientes, né? Então, assim, aí todos os reguladores olharam e veio todo esse escrutínio para ver como é que você faz isso, e aí tem toda essa discussão que vários papers, inclusive do BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, falando de como deveria ser essa emissão de uma stablecoin global, né, que é o caso da Libra. Tá? Então, assim, é um pouco só, acho que mostra um pouquinho do resumo de como é que a gente chegou no que a gente é hoje em termos de stablecoin. Eu só acho interessante mencionar a excelente exposição aí, que o valor das stablecoins, ele tem crescido assim exponencialmente em dólar. Em circulação hoje a gente tem um valor aí de 22,1 bilhões de dólares em stablecoin, e com o volume de mercado aí girando em torno de 16 trilhões de dólares no volume de negócios, né? Então, e a previsão, né, é que em 2021 esse valor aí quadriplique. Acho que é muito em função das qualidades, né, das stablecoins, porque elas acabam sendo mais rápidas, baratas, auditáveis e principalmente programáveis, né? Uma empresa ou quem queira emitir uma stablecoin, ele acaba podendo construir o seu próprio aplicativo de modo a atender às suas próprias necessidades, interagindo aí ou integrando com as stablecoins. Isso eu acho que é uma vantagem aí absurda. Aristides, a gente teve algum caso já de stablecoin aplicando para o sandbox do Banco Central, por exemplo? Você tem noção disso? Vocês discutem esse tipo de coisa? Stablecoin de real? Sim, na verdade nós já tivemos casos, por exemplo, no LIFT em 2018, é bem interessante, vou pegar aqui o gancho. Nós estávamos muito utilizando na questão de pagamento instantâneo. Nós tivemos muito projeto de pagamento instantâneo. Muitos utilizavam da ideia de você ter uma moeda tokenizada para pagamento instantâneo dentro de uma arquitetura interbancária. Tivemos projetos dessa natureza, a gente sempre olha. E até nosso projeto, você vai ver muito lá, relativo à tokenização de ativos. Né? Projeto, por exemplo, relativo à tokenização de ativos florestais, por exemplo, e esse é algo que a gente sempre está olhando. Né? E o que a gente foca mais é entender o modelo de negócio, que benefícios ele traz e que pode fazer. Por exemplo, estava estudando muito bem a questão de stablecoin, e a questão da Libra, no mundo, os bancos centrais não negam isso, há uma certa oportunidade de melhoria de eficiência para pagamentos transfronteiriços entre as diferentes jurisdições, seja por razões, por exemplo, de volatilidade, como já que é o mercado 24/7, aqui a gente está de noite, mas na China já está de manhã, já está funcionando, como é que eu faço esse pagamento daqui para lá e lá para cá, nesse ecossistema 24/7, de forma rápida, barata, eficiente. Então, muitas vezes, essas ditas chamadas de stablecoin ali, têm tentado focar essa questão nesse mundo global de trazer essa eficiência para pagamento transfronteiriço. E isso eu acredito que seja um dever que cada Banco Central tem que fazer na sua jurisdição, mas principalmente também discutir com outros bancos centrais, como a gente pode melhorar a eficiência desse pagamento transfronteiriço, propiciando esses valores para o cidadão. Eu acredito muito, assim, eu pessoalmente como cidadão, assim, eu acredito assim, cara, eu consigo fazer de forma rápida, barata, eficiente, tá? Se é com stablecoin, se é de outra forma, eu confesso, como cidadão, pouco me interessa, pouco se isso vai me trazer os valores que eu realmente estou procurando, se eventualmente eu quero fazer um pagamento transfronteiriço. Maravilha, eu vou exercer aqui de novo o meu papel de moderador absoluto, a gente já venceu o nosso tempo, eu sei que o papo é bom, o assunto é fascinante,
queria agradecer vocês por estarem aqui. Eu vou passar 2 recadinhos para o nosso público aqui que está acompanhando a gente, mas antes, não esqueçam de assinar o canal aqui embaixo, clicar no sininho, ativar as notificações. Eu sempre quis fazer isso. Gustavo, que é youtuber, também já está acostumado. Eu tenho esse sonho aí de virar youtuber um dia, quem sabe. E aí, só passando os recados, antes vou passar a palavra para vocês fazerem suas considerações finais. Eu queria só passar o recado de que a gente tem os eventos que começaram da Future of Money já no YouTube, né, no histórico do YouTube. A gente pode olhar aqui os eventos passados desde o dia 15 de outubro, e na segunda-feira que vem, que dia que é segunda-feira que vem? Dia 30, a gente vai ter a live sobre sandbox regulatório, né, que o Aristides já introduziu um pouquinho aqui, falando de Lift, de Open Banking, etc. Não deixem de acompanhar aqui no nosso canal, então ativa lá a notificação para a gente poder receber aí e tá presente. Eu vou estar com certeza assistindo aqui com todo mundo. Vamos fazer as considerações finais e fechar, passar a palavra aqui para a Tati. Bom, primeiro agradecer aí ao Gustavo, Aristides, pelo excelente debate, e também a Exame, ao Nicolas, e a você, Bernardo, pela excelente moderação. Convidar aí os telespectadores para acompanhar a Exame. Tem muita gente boa aí, escrevendo e também fazendo vídeos aí no canal da Exame, do Future of Money, e eu acredito, com certeza, o dinheiro vai ser digitalizado, né, só precisamos identificar para qual rumo a gente vai, se vão ser 3 sistemas aí paralelos, DeFi, CBDC e moedas emitidas aí pelas Big Techs, né, que elas também estão entrando no mercado. E acho que a população precisa se educar o mais rápido possível. É ótimo esse canal como a Exame, porque ele possibilita aí a educação das pessoas de uma maneira fácil, rápida e bastante clara. Deixa eu ir lá, vou te deixar por último agora, Aristides. Não, eu queria também agradecer aqui o convite, acho que o convite do Nicolas aqui da Exame para estar nesse painel espetacular, né? Acho que vocês 3 aí acho que entendem bastante esse assunto, acho que foi uma discussão bem viva aqui, bem legal, acho que agregou bastante. A minha mensagem final para quem tem interesse em olhar sobre esse assunto e ver a perspectiva e ver como isso vai estar se desenvolvendo é acompanhar esse movimento, né? Acompanhar as pessoas, acompanhar os textos que são escritos, os vídeos, etc. Porque esse assunto é um assunto que é muito efervescente ainda, ele está ainda muito no começo, né? Algumas coisas são claras para quem está vendo isso, como eu falei, para mim, a parte da digitalização da moeda é totalmente clara, a gente vai para um modelo onde essa moeda vai ser cada vez mais digital, né? Agora, como vai ser digital, como a gente falou, vai depender do país, vai depender do país que a gente está falando, vai depender do momento, vai depender de várias outras fatores, né? Se vai ser uma moeda privada, se vai ser uma moeda do Banco Central. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda que está em discussão, e isso é uma coisa muito legal, porque muita coisa está em discussão e em construção, né? Então, assim, cabe a nós que estamos estudando, ou estamos na frente disso daqui, cabe à sociedade vir com a gente, né, para discutir esses assuntos, né? Então, acho que essa é a minha mensagem final. Bom, primeiramente agradecer ao Nicolas e ao Exame pelo convite de participar desse painel. Depois, agradecer ao Gustavo, Tatiana e ao Bernardo a honra de dividir esse palco virtual com vocês, né, nesse debate. Particularmente, assim, as pessoas ficam mensagem, a CBDC eventualmente vai substituir papel, vai substituir isso. Eu acredito assim, é uma nova forma. Ela não vem para substituir algo específico, mas vem dar uma opção a mais à população. Algumas pessoas que eu converso, eu costumo fazer a seguinte analogia: a carta existe até hoje, mas você tem outras opções, você tem um SMS, você tem aplicativo de mensagem, você tem e-mail, você tem formas de comunicação digital. Você não usa somente uma, você utiliza as duas
de acordo com a conveniência e a oportunidade que cada uma delas permite. Da mesma forma, eventualmente, vai ser uma moeda emitida do Banco Central, vai ser uma forma a mais. Ela não vem como substituir algo diretamente, ela vai ser mais uma opção nesse cardápio de transformação digital da economia do país. É isso que eu teria a dizer. Maravilha, a gente não podia encerrar de forma melhor. Muito obrigado a todos novamente, boa noite, pessoal. Até segunda-feira. Até, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.